Poucos veículos blindados na história da guerra despertam tanta fascinação quanto o King Tiger, também conhecido como Tiger II. Gigante, poderoso, temido, mas ao mesmo tempo marcado por problemas técnicos e limitações logísticas, o King Tiger se tornou um ícone absoluto da Segunda Guerra Mundial. Hoje, quase 80 anos depois do fim do conflito, esse colosso de aço ainda desperta paixões e alimenta projetos ambiciosos. E nos próximos anos viveremos um momento histórico inédito. Nós poderemos ver até 5 exemplares diferentes desse tanque lendário voltando a se mover, restaurados e postos em funcionamento em museus e coleções ao redor da Europa. É sobre esse retorno que nós vamos falar agora, explorando o que fez do King Tiger um veículo tão singular. Antes de começar, eu quero te convidar a ser nosso aluno na Academia SDG no novo curso Estratégia e Tática no Mapa. Pense como os generais da Segunda Guerra Mundial. Lá é um ambiente onde a gente vai poder aprender de forma linear todas as batalhas, todas as campanhas da Segunda Guerra Mundial e entender o pensamento dos grandes líderes que a protagonizaram. E tudo isso ainda com certificado no final, tá? Então, para saber mais, é só clicar no link que está na descrição ou ler o QR Code que está na tela e eu te espero lá na sala de aula para a gente estudar bastante. Bora lá para nossa história. Antes de entrarmos nas histórias específicas, é importante recordar o que foi o King Tiger. Oficialmente designado como Panzerkampfwagen 6 Ausf B e apelidado pelos aliados de King Tiger, esse tanque foi o sucessor do já temido Tiger I. Começou a ser produzido em 1944 e incorporava lições aprendidas pelos alemães nos campos de batalha desde a invasão da União Soviética em 1941. O Tiger I já havia se mostrado um tanque fortemente blindado e com um canhão poderoso que podia dominar batalhas, mas também havia deixado claro que peso, custo e logística poderiam ser problemas graves para esse tipo de veículo. O King Tiger elevava essa lógica a um novo patamar. Ele pesava cerca de 69 toneladas, tinha uma blindagem frontal inclinada de até 180 mm e era armado com um canhão de 88 mm KVK-43L71, capaz de destruir praticamente qualquer blindado inimigo a distâncias superiores a 2.000 metros. Em teoria, ele era imbatível, mas na prática, o peso excessivo o tornava lento, vulnerável e suas falhas mecânicas o tornavam praticamente impossível de ser transportado ou recuperado se fosse danificado. Mesmo assim, ele representava o auge da engenharia alemã de blindados e se tornou um símbolo da luta desesperada do Terceiro Reich em seus últimos meses de guerra. Foram produzidos pouco menos de 500 unidades do modelo e muitas acabaram destruídas, abandonadas ou mesmo capturadas pelos aliados. Hoje os sobreviventes são raríssimos. A maioria está em museus, parados em condições estáticas, mas, surpreendentemente, alguns projetos de restauração têm caminhado com força. E nos próximos anos nós poderemos ver nada menos que 5 King Tigers funcionando novamente. São eles o exemplar do Museu de Saumur, na França, que o pessoal da sala de guerra inclusive conheceu ano passado, o King Tiger preservado no Museu Militar de Full, na Suíça, 2 exemplares em restauração pela Whitcroft Collection no Reino Unido e o protótipo V2 do Museu de Bovington, também no Reino Unido, que está no centro de uma grande campanha de financiamento para voltar à vida em até 4 anos. Vamos conhecer agora cada um deles em detalhes. O King Tiger é um dos meus tanques favoritos e eu vou te falar hoje como é que você pode fazer um passeio num King Tiger de verdade, tá? Aguarda aí até o final do vídeo para saber. Mas, por enquanto, para a gente poder participar de qualquer passeio, seja fazer um passeio no tanque, numa reunião, numa ocasião mais formal ou informal, uma dica que eu te dou é ir de Tech T-Shirt da Insider. Essa aqui você já conhece, né? É a Tech T-Shirt que não amassa e você não precisa passar porque tira ela de onde estiver, seja no guarda-roupa, seja na pilha de roupa, você coloca no corpo, ela se adapta ao seu corpo em questão de minutos. Cara, essa camiseta é muito versátil. Então, se você ainda não tem Tech T-Shirt
T-shirts na sua coleção ou quer expandir a sua coleção, o mês de setembro é a data ideal para você fazer isso, porque este é o mês do cliente na loja da Insider. São diversos os descontos que são inclusive cumulativos. E se você utilizar também o nosso cupom de desconto Sala de Guerra, você vai conseguir mais 15% de desconto, somando tudo na loja, você pode chegar a até 50%. Então, não perde essa oportunidade. Clica no link que está na descrição aqui, corre lá na loja e garante as suas Tech T-shirt de uma vez, tá? Olha só, tá na sua mão, hein? E agora, ó, vamos lá para nossa história. Começando pela França, onde o exemplar do Museu de Saumur, ou Musée des Blindes, é provavelmente o King Tiger mais famoso e o único do mundo atualmente em funcionamento. Sua história é complexa e intrigante. Por muitos anos houve uma confusão sobre sua identidade. Acreditava-se que ele fosse o tanque de número 300 na torre, comandado pelo Hauptmann ou capitão Walter Scherff, do batalhão pesado Panzer 503, ou então o tanque de número 123 do SS Hauptscharführer Fritz Hibeler, do batalhão pesado Panzer SS 101. Pesquisas mais recentes, no entanto, demonstraram que, na verdade, trata-se de uma fusão dos dois veículos. O casco é do 123 e a torre do 300. Após a guerra, o tanque foi capturado e passou a ser usado pelo exército francês, algo até relativamente comum, já que na França se aproveitaram muitos blindados alemães como parte de suas forças armadas no período imediato do pós-guerra. E essa história você pode conferir no nosso vídeo bem aqui. O veículo ficou armazenado numa fábrica nas proximidades de Paris até 1975, quando foi doado para o Museu de Saumur. Em 1991, esse King Tiger, já funcionando, chegou a ser utilizado nas filmagens do filme La Nuit et le Feu, e a movimentação do veículo causou danos à sua transmissão, que exigiu diversas restaurações posteriores. Em 2024, ele recebeu uma repintura histórica cuidadosamente pesquisada, adotando novamente o número 300 e uma camuflagem realista, recriando a aparência de combate da unidade 503. Hoje, ele é considerado o único King Tiger em funcionamento e com seu motor original, capaz de se mover sob seus próprios meios, algo raríssimo e impressionante. Ver esse colosso de aço percorrendo o pátio do museu é uma experiência única que conecta passado e presente de forma palpável. Seguindo para a Suíça, encontramos outro exemplar de enorme importância. O King Tiger, preservado no Museu Militar de Fur, oficialmente Schweizerisches Militärmuseum Fur-Hohenthal. Esse é o tanque de número de chassi 280-215, originalmente atribuído ao batalhão pesado Panzer 506. Assim como outros blindados capturados após 1945, esse veículo foi parar na França e, posteriormente, foi cedido à Suíça. Por muitos anos ele ficou armazenado até ser encaminhado ao Museu de Fur. O tanque apresentava diversas peculiaridades. Seu canhão tinha a extremidade destruída, talvez por dano de combate ou por explosão intencional para evitar a captura em boas condições operacionais. Diversos restos de Zimmerit, aquele revestimento antimagnético usado pelos alemães para impedir a fixação de minas magnéticas, ainda era visível em algumas partes da traseira da torre. E então, desde 2007, o museu iniciou um projeto de restauração com o objetivo de devolver a mobilidade a esse veículo. Trata-se de um processo muito lento, caro e exigente, mas que já produziu avanços significativos. A meta é clara: colocar o King Tiger suíço em movimento, tornando uma das estrelas da sua coleção. Para um país sem ligação direta com a produção alemã, mas vizinho das grandes batalhas da Segunda Guerra, possuir e preservar esse colosso é um feito notável. No Reino Unido, um dos maiores colecionadores privados de veículos militares do mundo, Kevin Whitcroft, vem conduzindo projetos ambiciosos que não incluem apenas tanques alemães, mas também diversos blindados aliados. Sua coleção, conhecida como Whitcroft Collection, inclui nada menos que 2 King Tigers em diferentes estágios de restauração em alguma misteriosa oficina na Alemanha. Quando eu digo misteriosa, você pode acreditar. A própria oficina proíbe qualquer foto feita em seu interior, e as fotos que temos das peças só foram feitas
porque elas saíram de lá para passar por algum serviço terceirizado. Ao longo dos anos, a coleção adquiriu diversos cascos, torres e peças espalhadas pelo continente inteiro, muitas vezes recuperadas de sucata, campos de batalha ou mesmo coleções menores. O objetivo declarado é reconstruir e restaurar os 2 exemplares, trazendo-os de volta a uma condição mais próxima possível do funcionamento original. A equipe envolvida afirma já possuir entre 70% e 80% das peças necessárias, com reposições e fabricação de componentes sob medida para o que está faltando. É um trabalho monumental que envolve engenheiros, restauradores, historiadores e técnicos especializados, além de muitos voluntários. Imagens recentes publicadas mostram as torres sendo trabalhadas e pintadas com primer, os cascos sendo reforçados e detalhes como os suportes laterais das lagartas sendo reconstruídos. Se conseguirem concluir os 2 projetos, teremos mais 2 King Tigers funcionando no planeta, algo que parecia inimaginável apenas há alguns anos. A Whitcroft Collection não costuma divulgar prazos fixos, mas o progresso deles é visível e a comunidade de entusiastas acompanha cada passo com enorme expectativa. Por fim, chegamos ao caso mais emblemático e emocionante de todos, o King Tiger V2, preservado no The Tank Museum em Bovington, também no Reino Unido. Trata-se de um exemplar absolutamente único, pois ele é o segundo chassi de testes construído pela Henschel em 1943, antes mesmo da produção em série. Conhecido como Versuchsfahrgestell V2, literalmente veículo de testes número 2, esse protótipo serviu como plataforma de ensaios para diversos sistemas, incluindo os filtros de ar, as travas de viagem do canhão e também as escotilhas de fuga no piso do veículo. Nunca entrou em combate, mas foi essencial para o desenvolvimento do modelo final. Ele foi capturado pelos britânicos após a guerra, foi levado para a Inglaterra, testado e finalmente enviado para Bovington em 1952, onde permanece até hoje. Ao longo das décadas perdeu várias peças. A transmissão, a cúpula do comandante, algumas escotilhas e partes internas. Em certo momento o canhão foi recolocado no lugar, mas com suportes de madeira improvisados, mostrando como esse veículo histórico estava sendo tratado mais como um objeto de exposição do que como uma peça restaurável. Isso tudo está mudando agora. O Tank Museum lançou uma campanha de financiamento coletivo com o objetivo de arrecadar 1 milhão de libras esterlinas para restaurar o V2 em 4 anos, colocando-o em condição de rodar novamente. A campanha prevê não apenas a reconstrução técnica, mas também uma série de recompensas para os doadores, incluindo eventos exclusivos, transmissões ao vivo do progresso e a chance de fazer parte desse projeto histórico. Qualquer pessoa pode contribuir, seja com pequenas doações ou com valores maiores que garantem contrapartidas especiais e bem atrativas, viu? O projeto, além de restaurar um tanque único, tem também um caráter educativo. Envolve engenheiros, aprendizes e estudantes em processos de soldagem, usinagem e engenharia de precisão, transferindo conhecimento para as novas gerações. Se você ficou interessado em colaborar, o link está bem aqui na descrição. Assim, nós temos um panorama impressionante, não é? Em poucos anos, o mundo poderá ver nada menos que 5 King Tigers funcionando. O de Saumur, que já é operacional e exibido em demonstrações, o de Full, alcançando a sua restauração completa, 2 da Whitcroft Collection, que prometem resultados espetaculares, e o protótipo do V2 de Bovington, que reúne uma história muito peculiar e inovação num projeto aberto ao público. É curioso pensar que, durante a guerra, raramente tantos King Tigers operaram juntos em um mesmo espaço. Eles eram distribuídos em batalhões pesados, em números muito limitados, e sofriam tanto com a mecânica que dificilmente estavam todos disponíveis ao mesmo tempo. Agora, mais de 8 décadas depois, a ironia da história é que talvez vejamos mais King Tigers reunidos em funcionamento do que muitos soldados aliados testemunharam entre 1944 e 1945. Mais do que apenas restaurar essas máquinas,
Esses projetos representam um esforço para manter a memória viva. O ronco de um motor Maybach HL230 funcionando, o ranger das lagartas de quase 70 toneladas em movimento e o impacto visual de uma torre gigantesca girando diante dos espectadores. Tudo isso tem um poder educativo e emocional que nenhuma maquete ou vídeo consegue reproduzir. Mesmo assim, há um componente crítico e reflexivo. Lembrar que essas máquinas foram criadas para destruição em massa, mas hoje servem como ferramentas de aprendizado, preservação e respeito à história. Museus e colecionadores carregam a responsabilidade de equilibrar a fascinação técnica com a memória das vítimas e das consequências da guerra. Cada tanque restaurado é, portanto, um convite à reflexão e não à glorificação cega. Para nós, entusiastas da história militar, acompanhar esse processo é um privilégio e também uma oportunidade de apoiar iniciativas concretas. Campanhas como a do Tank Museum para o King Tiger V2 permitem que qualquer pessoa se torne parte dessa jornada, seja como uma doação simbólica ou com apoio financeiro mais robusto, cada contribuição ajudando a transformar um casco enferrujado num gigante vivo novamente. E isso faz toda a diferença. Porque nos próximos anos, o rugido dos motores dos King Tigers voltará a ecoar. E quando isso acontecer, não será apenas para travar batalhas, mas para contar histórias. Histórias de tecnologia, de guerra, de falhas humanas e de perseverança. Histórias de como o passado pode ser preservado no presente. E histórias de como até os colossos de aço podem renascer, não como instrumentos de destruição, mas como testemunhas do que a humanidade já foi capaz de fazer e daquilo que nunca mais deve repetir. Mas como eu te prometi, se é o seu sonho fazer um passeio de verdade num gigante como o King Tiger, você vai ter essa oportunidade ano que vem, 2026, junto com as expedições da Sala de Guerra. Porque já está aberta a lista de intenções para a nossa expedição Market Garden e Ardenas com o bônus do Millitracks na Holanda, o maior evento de veículos militares alemães da Segunda Guerra Mundial no mundo. E lá no Millitracks você vai poder fazer passeios em Kubelwagens, Kettenkrads, meias lagartas e até mesmo nos Panzers alemães, funcionando 80 anos após o final do conflito. Se você ficou interessado, é só acessar o link que está na descrição e preencher seus dados que os nossos agentes vão entrar em contato com você e fazer você realizar esse sonho, hein? Já pensou? Ano que vem a gente lá no Millitracks? Então corre aí, coloca seu nome e eu te espero lá. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente. Não esquece, que o meu livro, O Átomo como Arma, tá à venda bem aqui e com ele você vai conseguir entender tudo sobre o processo de construção das bombas atômicas. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.